pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou estar tratando aqui, vou apresentar para vocês o Soft Systems Methodology. É um método de estruturação de problemas, um dos mais famosos, e a gente vai ver como utilizar ele aqui na nossa disciplina de abordagem baseada em problemas da nossa especialização. Tá bom, pessoal? Então espero que gostem e vamos lá para o vídeo. Então o SSM ele foi introduzido na literatura, por Peter Shackland, é o autor desse método, lá na década de 70, então já é um método bem antigo, tem aí 50 anos, muito consolidado e tem muita publicação sobre ele. Tá? Ele é um membro da família de métodos, por vezes chamados de metodologias, são métodos de estruturação de problemas, tá? Também conhecido aí como Problem Structuring Methods. O SSM ele é um conjunto de passos, um framework, que objetiva auxiliar na resolução de problemas não estruturados, não definidos, problemas confusos, problemas onde de fato assim, você não sabe qual é o problema a ser resolvido. Tá? Assim como são os problemas característicos aqui da Problem Based Learning, tá? Da nossa PBL, da nossa área aqui, nosso curso. O SSM tem uma natureza interativa e também é compreendido aí como um sistema de aprendizagem. Tá? O SSM ele passou por várias formulações ao longo do tempo. Tá? Então ele tem algumas versões que tem 2 direções, 3 etapas, 4 atividades principais, a versão mais adotada, tem aí a versão também 3 etapas, que não foi desenvolvida pelo Shackland, e sim pelo professor George. Entretanto, essa versão de 7 etapas, essa versão original aí, a versão original de 7 passos, é uma das mais referenciadas na literatura e ajuda a compreender de forma bem simples os mecanismos aqui do SSM. É uma versão que engloba eventos do mundo real e do mundo sistêmico, então são os eventos aqui que de fato acontecem. Então aqui a gente traz um parâmetro aqui do mundo real e aqui a gente constrói modelos aqui em pensamento sistêmico, no mundo sistêmico, que possam estar melhorando essa situação. O SSM em si, ele parte de uma situação problemática confusa, a qual você não sabe exatamente qual é o problema. Ele te oferece mecanismos para que possa solucionar, expressar esse problema e como é que você consegue melhorar essa situação. Então, dada uma situação problemática não estruturada, quais são os pontos que demandam alguma melhoria e como que você vai fazer essa melhoria. Tá? Então, ele trabalha sempre com uma entrada e uma saída. Uma entrada no estado não desejado e a saída seria aí seu estado desejado. Tá bom? Eu vou detalhar aqui essas etapas do SSM, tá? Passo a passo. Então as etapas 1 e 2, por vezes elas são tratadas de forma conjunta. Então se você tem ali a primeira etapa, onde você fornece a sua situação problemática, tá? Que é confusa, na etapa 2 você expressa ela, certo? Então ela tem informação, essas 2 primeiras etapas tem a função de gerar informação tanto quanto possível sobre a situação problemática em si. A etapa 1 envolve aí um debate, um diálogo sobre os limites aí da situação, qual que é o universo considerado. Nessa etapa, a gente adota 2 métodos, e isso aqui vai ser uma constante. Vocês vão perceber ao longo da metodologia que ela é uma metodologia de fato, um conjunto de métodos. Então, cada uma dessas etapas é um tipo de método que a gente está adotando, tá? Nessas etapas a gente utiliza a figura rica e análise 1, 2, 3. A figura rica, uma das formas mais, um dos métodos mais referenciados, e a análise 1, 2, 3 também para foco dos stakeholders, outro tema que vocês vão ver bastante. Stakeholder é aquelas pessoas que estão envolvidas diretamente com a situação problemática. Pode ser pessoas ou também pode ser, por exemplo, um documento. Tá? A figura rica é uma expressão diagramática da situação problemática, ela é livre de preceitos, é um desenho, é uma forma livre, está fundamentada na teoria dos construtos cognitivos de Kelly. Essa teoria diz que os seres humanos armazenam as informações e associam em formato de imagem, então a gente consegue gravar algumas imagens,
E a análise 1, 2, 3 está relacionada com as pessoas envolvidas na situação problemática e suas dinâmicas sociais, culturais, suas dinâmicas de poder. Tá bom? Vamos detalhar um pouquinho aqui a figura rica. A figura rica também pode ser usada aí como um quebra-gelo, né? Então, de repente, você está numa situação problemática ali, não sabe qual é o problema em si. Você, vamos tentar desenhar, vamos fazer um desenho livre aqui que representa essa situação específica, tá? Ela deve ser livre e expressar de forma mais rica possível o contexto. Então, quais são as relações, as pessoas envolvidas, o que acontece de fato ali por meio de um desenho, tá? Possui algumas recomendações, não são regras, tá? Mas são recomendações que podem ser adotadas ali para melhorar aí a sua figura, tá? É você se incluir, sempre se inclua na figura. Então, quem é você nessa situação problemática, você ou o demandante, né? Coloque um título, inclua a data, isso são coisas importantes, e evitar setas e texto. Então, procura sempre fazer, você vê um desenho, praticamente um desenho infantil aqui, né? Um desenho feito à mão mesmo, tá? Para tentar, olha, aqui eu tenho uma situação, aí tem essas pessoas que estão envolvidas, tá? Não vou conseguir explicar exatamente essas figuras aqui para vocês, tá? Mas eu vou deixar as referências no final dessa apresentação, tá? Tem mais aqui alguns exemplos para vocês, tá? Aqui um garotinho que fez aqui uma figura rica dele com a irmã dele. Aqui já uma figura adotada num estudo, né, de Monk Howard, uma análise, e você percebe que aqui já tem algumas relações, tem algumas setas também, né? Eu disse, evite setas, evite texto, mas também não é nenhuma lei, tá, pessoal? Pode ser utilizada para dar uma explicação adicional aí para o seu texto. Essa figura rica é de um estudo meu, tá? Um artigo, eu vou deixar aqui nas referências também, caso alguém queira. Então, é no caso de inclusão de estudantes com deficiência, então tenta representar. Na figura rica você tenta representar ali quais são os problemas, quais são as dificuldades, o que acontece, você vai expressando. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, tem uma parede, né, seria uma dificuldade que os alunos com algum tipo de deficiência possuem e acabam ou evadindo ou não se formando. E aqui, quando ele tem o apoio, ele se forma. Então, outra aqui sobre talvez dificuldade de acessibilidade, rotatividade de profissionais. Então, são algumas coisas nesse sentido. Essa aqui é uma outra figura rica. Tem um artigo que fala só uma revisão de literatura sobre figura rica, então ele tem várias, é bem interessante. Quem tiver interesse, me peço, eu deixo aí também, tá? Então são esses exemplos, tá? De figura rica. A figura rica serve para esse quebra-gelo e para representar a sua situação problemática. A partir dessa representação, você consegue ter uma expressão, você consegue entender, olha, esse aqui é o problema que eu tenho que tratar. Mas para isso, existe ainda a análise 1, 2, 3 para saber as pessoas que estão envolvidas com a sua situação problemática, tá? São, na verdade, 3 análises. Análise 1, você vai fazer uma lista das pessoas que estão envolvidas com um determinado sistema relevante. Então, de repente, lá dentro da figura rica, e a figura rica também pode te dar pistas de quem são essas pessoas que estão envolvidas, pessoas, documentos, seja lá o que for, tá? Análise 2 é uma análise de questões sociais e políticas da situação problemática, aqui as pessoas envolvidas. Análise 2, você verifica o que acontece na situação problemática em si. E aqui o professor Giorgio dá um guia aqui pra gente, você verificar aspectos políticos, religiosos, econômicos, ecológicos, estéticos, culturais, históricos, ambientais e sociais. Então, por exemplo, eu estou num contexto aqui, num contexto político, num determinado contexto político, num determinado contexto religioso. De repente, você vai fazer, vamos imaginar aqui uma cultura lá do Oriente, né? De repente você vai fazer alguma atividade ali que vá contra determinado preceito religioso, né? Então é importante ter todas essas questões em mente, aspectos econômicos, né? Ecológicos, não pode degradar o meio ambiente, ou seja, de repente pode ou não pode, mas sim, são aspectos que você tem que analisar na sua situação problemática para verificar qual é o contexto, quais são essas relações. Que se de repente você vai identificar um problema, você vai pensar uma solução
essa solução ela tem que estar dentro desse contexto aqui, dessas relações sociais. Tá? O professor Giorgio dá esse mnemônico pra gente, aspectos Priches. Entretanto, não é obrigado a pensar em todos eles e também não é exclusivo. Você pode pensar outros aspectos aqui que não estão considerados aqui, tá bom? E a análise 3, ela verifica o poder efetivo dos envolvidos. Então eu sei quais são as pessoas que estão envolvidas e eu quero saber também qual que é o poder dessas pessoas. Ou seja, o que elas podem fazer no sistema, qual que é o interesse dessas pessoas naquele sistema, qual que é o interesse, o que essas pessoas podem fazer ali. De repente você tem uma pessoa com grande interesse, mas não tem poder nenhum de afetar, de modificar a situação. De repente você verifica várias oportunidades de melhoria, mas a pessoa que tem poder não tem interesse que isso aconteça, tá? Então é importante você fazer essa análise e você sabe quem está envolvido, qual é o poder dessas pessoas e como estão envolvidos também, ok? A etapa 3, tá? É formular os sistemas relevantes e de atividades humanas, né? Sistemas relevantes de atividades humanas. Então a primeira e a segunda etapa serve para você conseguir gerar uma compreensão melhor do problema, tá bom? E aí você gerou essa compreensão melhor, você vai tentar identificar o que eu tenho no meu sistema que demanda melhoria. Então, ou seja, quais são os sistemas que demandam melhoria. Tá? Então, por meio da figura RI, que é a análise 1, 2, 3, você vai responder quais são os sistemas que demandam melhoria, quais os nomes dos sistemas que parecem relevantes para o problema desde a fase de análise. Então, vamos pensar aí a questão da educação. Eu tenho educação em ensino remoto, em contexto de pandemia, os alunos estão fora de sala de aula e agora a gente está melhorando nossa situação, vamos retornar. Então, quais são os sistemas relevantes? Pode ser, quais seriam os grupos prioritários? Então, eu tenho grupos de pessoas que não se sentem seguras com retorno, pessoas que recusam vacinação, recusam medidas sanitárias, não farmacológicas, né? Eu tenho também a questão da infraestrutura, da unidade de ensino, o distanciamento. Então, você tem a questão dos professores, que também são seres humanos, talvez não queiram se vacinar, não queiram adotar determinadas medidas. Então, ou seja, uma série de questões e algumas delas você vai conseguir endereçar. Falta de conhecimento, questão de transporte, ou seja, a educação é um campo rico, né, de problemas que podem ser resolvidos, situações indesejadas que você pode pensar numa questão de melhoria. Tá? 2 métodos ajudam nessa etapa, o CAT-OE e a definição raiz. Eu vou detalhar cada um deles. Tá? O CAT-OE é um mnemônico que detalha as partes do sistema e o T é esse núcleo do CAT-OE e indica o problema a ser tratado de fato. É a transformação. É um núcleo não só do CAT-OE como do próprio SSM. É a transformação. Tá? Próximo slide aqui eu vou estar explicando melhor sobre ele. Tá? Já a definição raiz ela é uma expressão aí que engloba todos esses elementos do CAT-OE. Tá? Não tem uma explicação melhor dele aqui, mas vamos tentar aqui. T é a transformação, né? O que você vai fazer para melhorar o sistema relevante em questão. Então a transformação ela tem um input e um output, ela tem uma entrada e uma saída. Então a minha situação atual é uma e eu desejo que ela seja outra. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter a situação ali, eu tenho as salas de aula para atendimento presencial dos meus estudantes e essas salas de aula não possuem distanciamento ou não possuem ventilação adequada para receber meus estudantes. Então, qual que seria a saída? A sala de aula possui ventilação adequada para receber esses estudantes. Ok? Então, basicamente, a transformação você pensa qual é o problema, ok? E qual que seria a solução para esse problema? Qual que seria o estado futuro? Se eu tenho um problema, o que não seria um problema? Né? O que seria a situação ideal ali? Então a transformação é justamente isso, tá? O CAT-OE, ele tem outros elementos, que são os clientes, a letra C aqui, né? Os clientes, então quem é beneficiado pela transformação. Essa transformação, ou seja, vai atender quem? Os clientes, né? Identificar quem são essas pessoas, e isso, aquela análise 1, 2, 3 te ajuda nisso. Os atores, quem vai executar T, então assim, se eu vou pegar
questão aqui da sala, que não tem uma boa ventilação e a saída é com boa ventilação, quem é que vai fazer essa transformação? Quem é que vai executar essas atividades, tá? O W. Elton Shaw é um conceito que significa visão de mundo. O que justifica você realizar o T? Então, de repente, você pode colocar assim, olha, eu quero melhorar a ventilação da minha sala para que minimize o risco de transmissão, propagação do vírus ou alguma outra coisa assim. Então tem que pensar um tipo de sistema de ventilação ali, que ou que as portas vão ficar abertas, ou que vai ter uma renovação do ar, algo do tipo, tá? O owners, então, são os proprietários, aqueles que têm o poder de ordenar que aconteça T, que possa interromper, que possa modificar, então são as pessoas que têm esse tipo de poder, tá? E o E, que são as restrições ali, quais são as restrições relacionadas. Então, por exemplo, lembrando aqui nossa cidade aqui, município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, se eu quero ter uma ventilação adequada para minha sala, para as minhas salas, né? Aqui tem uma temperatura muito alta, a gente está sempre acima de 40 graus, eu vou ter várias pessoas na sala, eu vou ter laboratórios com computadores, então, ou seja, são várias questões, e aí de repente eu não posso fechar as portas, são algumas das restrições que eu tenho. Posso colocar aqui também, tem uma restrição de recurso, não consigo comprar outra coisa, ou mesmo que eu tenha um recurso, eu não consigo mandar fazer uma alteração em tempo, às vezes em tempo de aula não tem como fazer uma manutenção nas salas, né? Então são essas as restrições associadas, né? Então tem sempre que levar elas em consideração. Já a definição raiz, ela engloba todos os elementos do CAT-OE no formato PQR. Esse formato PQR não tem não é uma sigla específica, tá? O SSM adotava XYZ, algo do tipo, mas como parecia muito hard, muito pior hard, né? Acabou adotando o PQR. PQR significa o que você vai fazer, como que você vai fazer e por que você vai fazer, tá? Então, uma frase com isso, então você pode colocar ali um sistema que melhora a ventilação de uma sala para beneficiar os estudantes e professores, ela é feita pelos técnicos da instituição, tá? De modo que permita minimizar o risco de propagação do vírus e que está sob responsabilidade da nossa direção geral e num contexto em que as portas e janelas devem ficar abertas com essa restrição. Então isso seria um exemplo de uma definição raiz. Ela engloba todos os elementos aqui do CAT-OE e explica exatamente o que você está fazendo naquela questão, tá bom? A quarta etapa são criar os modelos conceituais, então eu já sei quais são as entradas e as saídas, tá? O núcleo do CAT-OE é T, é a transformação T, que possui uma entrada, o estado atual, e que demanda ser transformado em um estado mais desejado. Então, alguns exemplos aqui, né? Entrada, qualidade do ar está ruim para atividades físicas. Saída, qualidade do ar boa para atividades físicas. Então, eu preciso entender aqui o que eu vou fazer aqui, como é que eu vou trabalhar para que a qualidade do ar seja boa para atividade física. Tá? De repente, dentro de uma sala fechada, no céu aberto, ok? Mas basicamente você identifica qual é o problema e qual seria a saída desse problema, tá bom? Um outro exemplo, né? Baixa qualidade do serviço. Então, de repente você tem um problema na sua empresa que tem uma baixa qualidade do serviço que está sendo ofertado. E a saída seria a qualidade do serviço num nível satisfatório. Os modelos conceituais, tá? Então isso aqui são as transformações, tá? Que está dentro do CAT, tá? Entrada e saída. Os modelos conceituais consistem em elaborar sistemas relevantes de atividade humana. Ou seja, você vai listar as atividades, o que eu preciso fazer, quais são as atividades, passo a passo, atividade 1, atividade 2, atividade 3, para que eu saia de uma baixa qualidade de serviço e vá para uma qualidade de serviço em nível satisfatório, certo? Então isso é um sistema de atividade humana, é o quarto passo, tá? É o RAS, que a gente chama aqui, tá? De Human Activity Systems. O RAS consiste em listar as atividades interrelacionadas, tá? Necessárias para que o Estado passe da situação atual não desejada, a entrada,
e vá para a saída, tá? Conforme como mencionei com vocês. Isso aqui é uma carinha de um RAS, tá? Então você tem qual é a atividade, você fica parecendo aqui com um mapa causal, né? Mas não é necessário isso aqui. Mas basicamente um RAS são as atividades e qual é o relacionamento. Atividade 1, né, uma seta para atividade 2, 3 e assim por diante, tá? De forma pedagógica, podemos entender como partes que precisam ser resolvidas para que um problema geral também seja resolvido. Então eu tenho um problema geral, que é a minha transformação, e eu tenho os pequenos problemas que eu vou estar resolvendo para que essa transformação seja realizada. A quantidade de passos depende da complexidade da sua transformação. A etapa 5, a gente faz uma comparação dos modelos com o mundo real. Então essa etapa de comparação, chamada aqui pelo Sheckland, né? Ela faz uma comparação desses modelos conceituais, desses RAS, então esses sistemas que eu criei, tá? No mundo que ela está naquela dimensão ali do mundo sistêmico, lembrando os passos 3 e 4 são sistêmicos, e eu faço uma comparação dele com o que acontece no mundo real. Isso daí é feito justamente porque enquanto você está numa análise, você corre o risco aí de repente fugir, viajar um pouquinho, né? Então, por isso é importante que você faça essa comparação do 4 com 2, ou da etapa 2, quando a sua situação problemática original ela é expressada, para verificar, fazer uma validação, verificar se o sistema elaborado realmente está alinhado com a situação problemática do mundo real existente, ou se você pode fazer algum tipo de calibração, digamos assim, né? Tem como objetivo também gerar um debate sobre as mudanças possíveis de serem introduzidas. Sheckland, ele não fornece mais detalhes nessa etapa, né? Pelo menos não nesse livro Systems Thinking, System Practice. Entretanto, a gente pode realizá-la adicionando 5 critérios de controle para cada RAS, conhecido como 5S. Esses 5 critérios de controle você pode colocar tanto na etapa 4 quanto agora nessa etapa, tá? Não, na verdade, assim, o SSM ele é um sistema flexível, tá? Soft mesmo, né? Flexível, suave, onde você pode fazer várias modificações, tanto é que ele tem várias distribuições, várias versões, digamos assim, né? Eu prefiro colocar esses 5S já nessa etapa 5 para ficar um método para essa etapa também, tá? Então os 5S são 5 medidas de performance que vão avaliar a solução do seu RAS. Então você tem lá o seu RAS, seu conjunto de atividades, e você vai verificar nesse seu RAS o seguinte: a eficácia. O sistema cumpre o objetivo, ok? Então, por exemplo, ali a qualidade do serviço, o que é baixa, eu quero que ele vá para uma qualidade satisfatória. Então, cumpre esse objetivo, está fazendo isso? Eficiência. Os recursos utilizados são os mínimos, né? Então você utiliza a menor quantidade de recursos para fazer esse sistema, você tem certeza disso? Efetividade. A transformação está atendendo aos objetivos dos envolvidos, dos stakeholders, dos proprietários. Tá? Então, alguns textos eles utilizam só esses 3 E's aqui, tá? Versões mais recentes do SSM não adotam esses outros aqui, mas é opcional também. Você pode adotá-los ou não. Tá? O SSM é muito flexível, tá? Muitas coisas aqui você pode adotar ou simplesmente pular aí, contanto que não perca a lógica. Tá? Ética. A transformação é moralmente correta? Então, vamos imaginar aqui uma situação que você não tem alimento para todo um rebanho bovino, por exemplo, né? Vem uma época de seca, você não tem alimento, o que você vai fazer? Eu vou abater todos aqueles animais que eu não vou conseguir suprir nessa época. Então, será que isso é moralmente correto? Né? E elegância. A transformação é esteticamente agradável? Então tem aquelas questões sociais, né? Tem coisas que são muito agradáveis de se fazer para as pessoas, né? E é uma questão, claro, pode ser uma questão de gosto, né? Mas em geral, quando a gente trabalha com questões sociais, então, por exemplo, atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, geralmente é uma coisa que é esteticamente agradável, é algo que da nossa própria cultura a gente gosta de estar sempre contribuindo, né? Reduzir um pouco as desigualdades sociais. Se você vai executar aí uma ação que vai aumentar as desigualdades sociais, então talvez ela não seja esteticamente agradável assim, até que
ou até mesmo não sendo muito moralmente correto, tá? Então são os 5S, são os 5 critérios de controle. Você pode verificar isso junto com o seu sistema anterior, tá? E aí verifica ali a resposta que vai ser dada, verifica se o sistema ali cumpre, está em consonância, né, com o mundo real, tá? A etapa 6 é o penúltimo passo, ele é bem simples, tá? Só vai verificar se as mudanças que você está propondo são desejáveis e viáveis, certo? Talvez a mudança não seja desejável, talvez não seja viável também. Então você só responde 2 perguntas. A mudança, ela é desejável, ou seja, os envolvidos ali desejam essa modificação, essa mudança. Tá? A questão, por exemplo, de passar do ensino presencial para o ensino remoto, do ensino remoto para o presencial, ela é uma mudança desejável, ela é sistemicamente viável. Então talvez, por exemplo, algum tempo atrás, no contexto que a gente está vivendo, né, aqui em 2021, segundo semestre de 2021, no primeiro semestre seria, por exemplo, culturalmente desejável que a gente voltasse às aulas no começo do ano já presencial. Mas era sistemicamente viável? Não, não era sistemicamente viável. Ok? Então acabou que não retornou. Agora a gente está num momento um pouco diferente. É sistemicamente viável? Sim, é sistemicamente viável. Mas a gente está no segundo semestre, então na verdade ela acaba não sendo muito culturalmente desejável, né? Então não se deseja muito essa modificação por várias razões, tá? Mas é um exemplo também. A última etapa, a etapa 7, é você pegar aquele seu sistema e você vai executar aquela sequência de passos. Mas pode variar de acordo com a complexidade da sua situação problemática. Se você tem apenas uma transformação envolvida, tá? Então basta que as atividades que você planejou ali no RAS sejam executadas e monitoradas com o 5S. E você está sempre controlando e toma alguma ação no sentido de modificar as atividades desse RAS aqui, tá? Se não tiver cumprindo esse 5S. Agora, se você tiver mais de uma transformação, então você também vai ter mais de um RAS. Tá? Você tem um RAS para cada transformação. É um catcher para cada transformação. E isso demanda que esses sistemas, esses RAS, sejam mesclados em um só, formando um super sistema. Essa união ela pode ser feita de modo analítico. Então, eventualmente, você vai ter 2 RAS com uma atividade em comum entre eles. Tá? Então, você pega a seta de um e aponta para essa atividade, ou de modo conceitual, quando você não tem atividades em comum, aí você fala, mas para fazer isso aqui eu preciso ter essa outra etapa precedente, tá? Temos um exemplo aqui. Então aqui eu tenho uma transformação 1 e a transformação 2, e aqui tem uma atividade, tem aqui o RAS, né? Ele pode ser bem simples, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Tem aqui essa atividade 3, a gente pode entender que ela é comum para esses dois, tá? Então aí apaguei daqui do 1, joguei a seta para cá, ou talvez de forma conceitual não era uma atividade comum, mas eu acho que entendi na minha análise que essa atividade 3 era necessária para que eu executasse a atividade 4. E aí você faz um relacionamento entre esses dois sistemas. Esse relacionamento entre esses dois RAS é chamado de supersistema. E também estabelece aí também os critérios de controle para o supersistema como um todo, ok? Aqui um exemplo de um supersistema, tá? Esse aqui é um exemplo do artigo do George, tá nas referências aqui no final. Ok, então nessa última etapa aqui tá repetido o slide. Posso apagar ele daqui, remover, excluir slide. Então aqui estava repetido, perfeito. Então um resumo, a versão final aqui, um resumo da nossa metodologia, do nosso SCM. Então na etapa 1 e 2 você utiliza a figura rica e análise 1, 2, 3 para você fornecer e expressar a sua situação problemática. Etapa 3, você, com seus sistemas relevantes, faz o seu catcher e a definição raiz, usando o PQR, tá? Por que fazer, como fazer, qual a razão de fazer, o que fazer, por que fazer. Vamos lá de novo. O que fazer, como fazer e por que fazer. Tá? Isso é o PQR.
O 4, sistema de atividades humanas. Então você, etapa 4, você modela ali, lista as atividades e modela, né? São esses modelos conceituais. A etapa 5, você compara com o 2 aqui, né? Compara esse sistema aqui do 4 com o 2. Você pode usar os critérios de controle para te ajudar nessa atividade. A etapa 6 não tem um método específico, né? Você só verifica se é viável e desejável. E super sistema, etapa 7, se for necessário, se você tiver mais de uma transformação, você toma a ação também para executar esse sistema, tá bom? Algumas considerações do SSM para a PBL, tá? Então a PBL parte de um problema não estruturado para o processo de ensino-aprendizagem, e o SSM é um framework que permite tratar um problema não estruturado, identificando as atividades necessárias para sua efetiva solução. Qual é o problema em si a ser resolvido. Sistemas relevantes podem ser compreendidos como os problemas efetivos que demandam alguma solução. As atividades do RAS, como os pequenos, podem ser entendidas, né, como os pequenos problemas que devem ser resolvidos para solucionar no maior. Tá? E as atividades do RAS podem ser por natureza interdisciplinar e envolver diversas competências na formação curricular do estudante. Então, por exemplo, a questão do ar ali, a qualidade do ar, vários tipos de problemas, você tem um problema maior e você tem várias etapas ali que precisam ser, para a gente sair de uma qualidade de ar ruim e chegar numa qualidade de ar boa, há várias atividades, e aí a riqueza de você estar identificando quais são essas atividades e várias competências que o aluno precisa estar desenvolvendo, tanto na questão de física, química, biologia, matemática, tá? E várias outras áreas, certo, pessoal? Então essa é a nossa proposta. Vamos trabalhar com o SSM para a PBL, certo? Vamos trabalhar na próxima aula, nossa próxima videoaula, uma versão reversa. A gente vai criar um problema utilizando o SSM e depois a gente vai tentar solucionar esse problema também com o SSM, tá bom? Aqui as principais referências, você pode pausar o vídeo. Qualquer dúvida que tiver, pode colocar aqui nos comentários. Vou estar sempre à disposição de vocês aí para estar auxiliando em qualquer coisa. Se alguém quiser algum desses artigos, pode me escrever, manda um e-mail, e eu posso estar enviando aí por e-mail para vocês. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.